Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para comentar rapidamente sobre as EDIs 3360 e 4109, ambas do Supremo Tribunal Federal, quando então o tribunal foi instado a se manifestar sobre a eventual constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da Lei 7.960. Há muito tempo, a doutrina já criticava a lei de prisão temporária, no sentido que haveria uma inconstitucionalidade formal por violação do artigo 22, inciso 1 da Constituição, bem como violação ao artigo 62, quando diz ali que teria havido violação aos requisitos para a edição de medida provisória, relevância e urgência. Sobrevieram novos argumentos trazidos nessa ADI, por exemplo, violação do devido processo legal, violação ao princípio da razoabilidade, e um outro argumento seria que a lei de prisão temporária ela seria uma prisão midiática. Ela não teria por escopo, por finalidade efetiva de instrumentalidade do processo, e sim dar uma mera solução ao caso ali, quando na verdade era apenas para trazer, imputar fatos e dar uma resposta rápida sem uma solução efetiva. Então, haveria uma violação ali à instrumentalidade das cautelares. Pois bem, o que ficou decidido? A lei de prisão temporária é constitucional, foi dada uma interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, obviamente, trazendo os novos requisitos cumulativos para a decretação de uma prisão temporária. Então, além ali de fundadas razões, observância do artigo 1º, inciso 1, inciso 2º, obviamente, deixou claro que agora não se pode prender ninguém, uma vez que não seja dotado de residência fixa, inseriu novos requisitos, por exemplo, trazendo da prisão preventiva, como, por exemplo, o princípio da contemporaneidade ou atualidade. Então, foram inseridos novos requisitos, enrijecendo a prisão temporária para que ela possa ser decretada. Pois bem, vamos verificar como ficou os novos requisitos. Primeiro requisito, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, artigo 1º, inciso 1, é o que se denota o periculum libertate. Até aí, tranquilo. A partir de elementos concretos, nenhuma novidade, porque também não se prende ninguém por elementos abstratos e não meras conjecturas, é óbvio, sendo proibida a utilização da prisão para averiguação ou em violação ao direito à não autoincriminação. Aqui um ponto relevante. Algumas vezes a prisão temporária era decretada para a realização de interrogatório. Só que percebam, o próprio STJ já possui um entendimento no sentido de que o interrogatório, à luz da interpretação do investigado, ele é facultativo, significa dizer, ele não é obrigado a comparecer para prestar o seu interrogatório. Qual é a natureza jurídica do interrogatório? Meio de defesa. Ora, se ele não precisa comparecer, se ele pode se valer do direito ao silêncio, não se pode prender ninguém, obviamente, para o ato de interrogatório. Se é dispensável, à luz da interpretação do próprio investigado, não seria adequado prender alguém para prestar o seu interrogatório. E isso aí violaria o princípio da não autoincriminação, porque ele poderia se valer do direito ao silêncio. Lembrando, mais uma vez, que esses requisitos são de ordem cumulativa. Segunda, houver fundadas razões de autoria e participação. Aqui é o estándar indiciário para a decretação da prisão temporária. A grande novidade que o Supremo Tribunal Federal trouxe foi que é vedada a analogia e a interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1º do inciso 3º. Como bem sabemos, a doutrina e a jurisprudência sempre foram uníssonas no sentido de que não se admite prisão temporária para os crimes que não estejam previstos no artigo 1º, inciso 3º. Aqui vai haver um problema. Por quê? Há determinados crimes, por exemplo, o favorecimento à prostituição, a exploração sexual, no artigo 218b, admite prisão temporária. Sim, mas essa previsão encontra-se amparo apenas na lei de prisão de crimes hediondos, melhor dizendo. Ou seja, para a decretação da prisão por esse crime,
A previsão legal para a decretação de prisão temporária é somente na lei de crimes hediondos. Ou seja, haveria violação, ou seja, seria uma interpretação por analogia ou extensiva do rol do artigo 1º, Renato Brasileiro de Lima entende que não. Ora, por quê? Há ali, na verdade, o quê? Uma previsão legal. Ou seja, o próprio Congresso Nacional trouxe a previsão de decretação de prisão temporária em casos de crimes hediondos. E aí, em razão disso, não seria analogia, tampouco interpretação extensiva. Vamos voltar, seguindo. Terceiro requisito. Agora sim, justificada por fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a decretação da medida. Ou seja, ele trouxe para dentro da prisão temporária o princípio da atualidade ou da contemporaneidade, que já é previsto para a decretação da prisão preventiva. Percebam, né? O perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo deve ser atual à necessidade da manutenção da prisão. Ou seja, eu não posso pedir uma prisão temporária por um fato pretérito, longínquo, que não haja necessidade, que não haja atualidade para a decretação de uma prisão temporária. Essa previsão de contemporaneidade, da atualidade, num primeiro momento estava restrita à prisão preventiva, mas a doutrina já vinha se inclinando para a observância desse princípio também para a decretação da prisão temporária. Quarto requisito: a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado, né? Aqui observando a necessidade e a adequação da medida, bem como não for suficiente a imposição de medidas cautelares. Ou seja, se ela é última ratio, se as cautelares, né, a prisão aflitiva, ela deve ser decretada como última ratio, obviamente deve demonstrar a insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas. Deve observar a necessidade e a adequação concreta à prática do crime, né, circunstância do fato. A grande novidade aqui é que deve ser respeitados os limites previstos do 313. Quando ele menciona limites previstos do 313, qual é o primeiro quantum do artigo 313, inciso 1? Que a pena seja superior a 4 anos de prisão. Há alguns crimes na lei de prisão temporária, por exemplo, o crime de quadrilha ou bando, hoje associação criminosa, ao crime de sequestro ou cárcere privado. Pergunto, embora esteja presente ali no rol do artigo 1º e 3º, o crime de associação criminosa, ainda quadrilha ou bando, de acordo com a lei, e o crime de sequestro ou cárcere privado, caberia a prisão temporária? A doutrina há muito tempo já criticava essa interpretação de cabimento de prisão temporária para esses crimes, porque haveria violação ao princípio da homogeneidade das cautelares. Nesse sentido, o professor Paulo Rangel e o professor André Luiz Nicoliti entendem que não caberia mais prisão temporária no crime de sequestro, na sua forma simples, e o crime de quadrilha ou bando, que é essa expressão que está na lei, hoje, associação criminosa, porque a pena do crime de associação criminosa ou de sequestro na sua forma simples é de reclusão de 1 a 3 anos. Ora, haveria violação ao princípio da homogeneidade das cautelares. Ou seja, durante a investigação, ele seria preso e, ao final, não viria um decreto condenatório. Por quê? Com observância, com o advento da Lei 12.403, houve esse novo parâmetro em fiel observância ao artigo 44 do Código Penal. Ou seja, haverá a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena for igual ou inferior a 4 anos. Ora, se ao final ele não vai ficar preso, não haveria que se falar em uma prisão cautelar mais gravosa do que uma prisão condenatória, é óbvio, uma sentença condenatória. Isso haveria violação à homogeneidade das cautelares. E olha o que diz o entendimento do Supremo, o parâmetro, respeitados os limites previstos no 313.
Então, para a decretação de uma prisão temporária, vamos aguardar a publicação do acordo na íntegra para dizer o que eles mencionaram sobre isso. Ora, será que seria cabível a decretação de prisão temporária de prisão para associação criminosa ou quadrilha urbana, bem como sequestro, cárcere privado? Porque, olha, a pena é de 1 a 3 anos. Haveria violação ao princípio da homogeneidade. Então, em apertada síntese, o que houve? Ele trouxe praticamente os mesmos requisitos da prisão preventiva para dentro da prisão temporária. A única diferença que a gente consegue perceber ali é no standard indiciário. Quando ele diz aqui, ó, houver fundadas razões de autoria. Na lei de prisão, na prisão preventiva, ele exige o quê? Prova da materialidade e indícios de autoria. O standard seria um pouco maior no tocante a esse requisito. Quanto aos demais, quando ele diz aqui, ó, fatos concretos, não mera conjecturas, não prender ninguém em observância à não autoincriminação, vedada analogia, observância aos limites do 313, né? Não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares, percebam, ao que nos parece aqui, houve o enrijecimento para a decretação da prisão temporária, trazendo ali uma interpretação conforme, como a gente já bem disse, a lei de prisão temporária é de 89. Então foi preciso trazer novos parâmetros, novas balizas, à luz da Lei 12.403, bem como com a Lei 13, com o pacote anticrime 13.964. Em razão disso, né, o Supremo Tribunal Federal trouxe novos requisitos, lembrando mais uma vez, cumulativos para a decretação da prisão temporária. Tá certo? Essas são as nossas considerações iniciais. Vamos aguardar aí alguns argumentos da doutrina, bem como aguardar a publicação do acordo. Um forte abraço.